Santo, que a terra do nosso coração seja propícia para essa palavra e que nós venhamos daqui gerar frutos para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você grave aí um versículo muito chave para essa temática, que está em João, no capítulo 14, que é um versículo muito conhecido, né? São versículos aí que nós precisamos ter no nosso coração, que está dizendo assim para nós essa noite: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que lindo esses versículos que nós podemos ler aqui. Quero um pouquinho mais adiante também com vocês. Eu gosto muito da Bíblia, da Palavra de Deus. Ainda sou muito pequenina, mas sou curiosa, gosto de estudar a Palavra. Então vamos agora para Apocalipse, no capítulo 19. E eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 7. Tá bom? Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, nós temos aqui a base bíblica para estarmos falando sobre a noiva de Cristo. Eu e você, a igreja do Senhor. Então, eu vou falar com você agora, professor, tá? Então, essa aula é para você, professor. E aí, depois, você vai falar na linguagem das suas crianças. Então, estou falando agora um embasamento para você, professor, que precisa buscar a palavra de Deus. Né? A Bíblia diz que procura apresentar-te como obreiro aprovado, que saiba manejar bem esta palavra, com que você não tenha do que se envergonhar. Então nós estamos juntas aprendendo. E a Bíblia nos chama de a noiva de Cristo, né, de igreja, e como nós podemos apresentar isso para as crianças. Então, o Senhor nos considera como noiva, porque Ele quer que eu e você estejamos aí em santidade, né, e que tenhamos um compromisso, né, como que de um casamento. Por isso que o Senhor tem essa palavra casamento desde o princípio, família, base, né, e aqui não é diferente. Quando o Senhor fala da noiva de Cristo, o Senhor está falando do noivo que é Ele, e está falando da aliança que Ele fez conosco, e nós temos um papel nesta aliança, apesar de ser falíveis, né? Apesar de todos nós sermos incapazes, mas graças a Deus que nós não estamos sozinhos. Nós temos um amigo do noivo aqui conosco, que é o doce Espírito Santo, que está nos ajudando a se ataviar e a nos manter aí em santidade. Então, quando o Senhor nos chama de noiva, o Senhor está dizendo que nós somos o quê? A luz do mundo. O Senhor está dizendo que nós somos comparada como candeeiro, como as estrelas, tá? Por isso que a noiva, ela jamais deve perder a sua luz. Estão vendo ali a minha noiva, né? Então, quando nós vamos falar sobre a noiva, nós vamos falar sobre as vestes brancas. E aí pode ser que um menino diz assim: eu não sou noiva. Não, meu querido. A nossa analogia e comparação aqui é sobre as vestes lindas de uma noiva. Não no vestido,
né, de uma mulher, mas na preparação de uma veste branca, sem sujeiras, né? A noiva se prepara durante um período muito grande para receber o noivo. Então, quando o Senhor está nos apresentando aqui como noiva, Ele está nos chamando para uma vida de santidade, onde nós temos que ter as vestes brancas e nós vamos aprender, onde nós temos que ter os nossos atos de justiça. Então, você vai precisar ensinar a sua criança por que é que o Senhor nos chama como noiva. E a igreja, ela está andando nessa terra e o mundo vê Jesus através da igreja. É por isso que você precisa ter uma vida, né, diferenciada. A noiva, ela se destaca. Todos esperam o momento da noiva entrar no casamento. Todos estão ali com os holofotes voltados para a noiva. Então eu e você, professor, crianças, nós temos aí um compromisso, né, de termos uma vida de santidade, porque o mundo está nos olhando, há uma nuvem de testemunha que está nos examinando. Então, nós precisamos ter uma vida purificada. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2 e 3, está dizendo que nós estamos sendo purificados. A noiva de Cristo tem um tipo de vestimenta. O que é isso? Isso quer dizer que nós precisamos ter uma atitude, né? Nós não podemos, né, nos amoldar a este mundo, nos conformar com as vestes deste mundo. O que é isso? Isso quer dizer que o que o mundo ensina, que o que o mundo está prezando, a moda do mundo, não pode ser o que a noiva de Cristo está para vestir. Olha lá, em Apocalipse 19:8, nós lemos, diz que a noiva precisa se vestir do quê? De linho fino. O que significa isso? Significa que nós precisamos ter, né, uma vida de santidade. A minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. E o que está aqui dentro vai transparecer aqui fora, né? Então o Senhor está dizendo que nós temos que tecer aí atos de justiça. Então eu vou pegar minha noiva aqui pertinho para vocês, né? A tia Cici vai desenvolver com vocês um recurso diferenciado. O meu aqui é um recurso em feltro, né? A noiva, veja que veste linda que a noiva tem. Quando o Senhor está falando para você, menino, menina, você precisa se apresentar na escola, na sua casa, né? Da maneira com que as pessoas vão ver Cristo em você. Quando você chegar na sala de aula, as pessoas vão dizer, esse menino é diferente. Assim a noiva está brilhando. Assim nós estamos tendo aí as nossas vestes brancas. E a noiva se destaca pelo seu véu, né? A noiva tem ali aquele véu longo, né, que vai chegando. Isso significa que a nossa vida precisa, olha, ter muito tempo de preparo com Deus. Não é de qualquer jeito que eu vou me tornar uma noiva. Não. Quando eu me preparo para o noivo, eu me preparo com as vestes, com a minha pele, os meus dons e talentos vão ser preparados para o meu noivo. Então, como noiva preciosa, os meus atos agora são para que o noivo se agrade de mim. Agora eu tenho alguém para quem eu vou ter uma vida devotada a ele. E aqui, quando eu estou falando da noiva, eu estou falando de uma vida frutífera, uma vida que as pessoas vão desejar estar ao meu lado. Por quê? Porque eu tenho uma vida de santidade. Isso não quer dizer que eu não vou errar, não, mas eu estou buscando diariamente a santidade. E aí, como é que a noiva deve esperar o noivo? Então, este véu aqui significa que eu tenho um estilo de vida. O meu estilo de vida é agradar o meu noivo. Eu estou neste mundo, mas eu não sou desse mundo. O noivo está vindo me buscar. Então, é um estilo de vida. Viver em santidade a Deus é saber o quê? Como eu vou me portar, no falar, no ouvir. Tudo isso vai fazer com que a minha atitude de santidade esteja para com Cristo. E outra coisa, a minha lâmpada, né, precisa estar sempre acesa.
A noiva, nós vamos aprender aqui que ela tem uma atitude de jamais deixar a lâmpada se apagar. Então agora eu quero mostrar algumas características que a noiva tem. Daqui a pouco a gente já volta para a palavra. A noiva, criança, ela foi chamada para gerar vida. Mas talvez o menino vai dizer, mas eu não sou mulher. Mas eu não estou dizendo gerar vida no ventre. Eu estou dizendo para você gerar vida, ganhando almas para o reino. A noiva é um organismo vivo. Cada um membro desta igreja chamada noiva precisa gerar vidas. Não é só um pastor, não é só um professor, não é só o papai e a mamãe, mas a criança precisa entender que ela é um discípulo em ação, que ela precisa ganhar amigos para Jesus, onde ela estiver. Então ela precisa ser hoje um discípulo em ação. O que mais que eu posso ensinar para as nossas crianças? Que a noiva de Cristo é como se fosse o oxigênio nessa terra. É por isso que nós oramos e o Senhor nos ouve. Nós clamamos e o Senhor conhece a voz da noiva. Então, enquanto a noiva estiver aqui na terra, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a noiva, contra a igreja do Senhor. Por isso, a igreja precisa estar, em oração constante, em comunhão, falando diretamente com o noivo. Ela é o oxigênio dessa terra. Quando o noivo vier buscar a noiva, se acabará esse oxigênio, se apagará essa luz da noiva. O que mais que nós podemos dizer? Que a noiva, ela tem um coração devoto para as vontades e para o coração do noivo. O coração da noiva deseja ardentemente encontrar o noivo. Ela não deseja aquilo que ela tinha antes vontade, porque agora o coração dela bate pelo noivo. Agora ela não mais vive por ela, mas ela vive para agradar o noivo. Então nós vamos continuar essa vida de santidade. Por quê? Porque nós temos um compromisso com o noivo. Então agora eu vou mostrar algo que explica um pouquinho mais sobre esse casamento. E aí nós vamos ter uma completude nesse ensino, né? Porque às vezes a gente fala da noiva e esquece de falar do noivo, tá? Então eu vou tirar aqui de lado e vou explicar. Quem é que preparava o casamento, né? Quem é que preparava o casamento para a noiva? O pai do noivo. Casamento judaico nós estamos representando aqui, tá bom? O pai do noivo procurava uma noiva que tinha todas aquelas características que eu te disse. A mente dela estava voltada para Cristo, né? Então o pai procurava uma mulher diligente, uma mulher que trabalhava, uma mulher que era honrada, uma mulher que não era falada. E então naquela terra ele descobria, ali tem uma noiva. E o que ele fazia? Ele preparava o seu filho para ir buscar aquela noiva. E quando ele chegava lá, ele entrava na casa da noiva e então ele preparava como que um contrato. Para o pai da noiva ele dizia, eu tenho isso a oferecer, eu tenho isso a oferecer para sua filha, eu tenho isso para fazer por ela, eu a honrarei e eu farei esse compromisso com ela. No casamento judaico, então, se o pai da noiva aceitasse aquele contrato, eles ali se confraternizavam, né, com um vinho daquela época e a partir daquele momento, a noiva já estava então oferecida ao noivo. Agora eles não teriam contato um com o outro físico, porque o noivo precisava voltar para sua terra, né? Deixava ali o ketubá, que era esse contrato, né? E agora ia preparar o quê? O seu tubá, que é a casa para a noiva. Só que ele não dava o tempo que ele ia voltar. Ele não dizia quando ele chegaria, porém a noiva precisava estar preparada. Então, naquela época, eu esqueci aqui, eu tenho uma tiara, né? Onde se deixava ali para elas colocarem na testa as medalhinhas ali, dizendo que ela era, né, agora uma propriedade exclusiva de alguém. Ela tinha um compromisso com alguém. Ela era santificada para alguém. Ela estava preparada e separada para alguém. Então, ela já era preparada para o noivo.
O noivo oferecia ao pai da noiva, deixa eu pegar aqui, um dote. Naquela época, tinha que se pagar um valor pela noiva, né? E a partir daquele momento, aquela noiva faria o que então? Qual era o papel da noiva? A noiva então ia preparar o quê? Os seus talentos, né? Como que ela ia preparar para aprender os gostos do noivo, né? O banquete para o noivo, ela ia preparar a sua pele, ela ia preparar seu cabelo, ela ia preparar o seu vestido de noiva e ela vivia dia após dia, né? Preparada. A qualquer momento o noivo chegaria. E algo também era muito importante ali naquela época, tá, gente? Tô contando como um casamento judaico. Na história, né, se conta. Ela então colocava na janela da sua casa uma candeia e todos os dias ela tinha que deixar ali azeite para não se apagar aquela lamparina. Por quê? Todos que passavam pelaquela casa sabiam que ali tinha uma virgem, né, em santidade, que estava preparada para um noivo e que logo o noivo iria buscar. A história conta que as pessoas passavam na frente da casa, batiam palma e dançavam celebrando aquela noiva, certo? E aí, a partir daquele momento, a história conta que o noivo então enviava sempre um amigo para estar ali cuidando da noiva. Esse amigo então participava ali de um banquete, mas aquele banquete era feito para o noivo. E ele experimentava, né, daquele banquete e depois passava todo o relatório para o noivo. Olha, ela tem esses dotes, ela faz isso, ela tem esse cuidado, ela tem esse guardado. E assim conta a história. Até que chegava o momento em que o pai do noivo via que ele já tinha preparado seu tubá, que era a sua casa, já tinha plantado, porque ali eles eram agrícolas, né? Já ia dar para frutificar e cuidar ali da sua amada. E então ele vinha para a casa da noiva. E ali eles tinham um arauto na frente que tocava a trombeta e avisava assim: olha, o noivo está chegando. E todos da região traziam o quê? Né? As suas melhores comidas, porque agora eles iam participar durante 7 dias das bodas da festa desse noivo. Eles participariam, né, desse banquete durante 7 dias. Depois o noivo levava a noiva para sua casa. O que eu quero explicar para vocês sobre isso? As características desse noivo, esse noivo, a característica dele, ele é um noivo fiel, um noivo eterno, um noivo que tem a onisciência, a onipotência. Quem é esse noivo? Se a igreja, se a noiva somos nós, o noivo se chama Jesus Cristo. E ele apresentou para nós também, como ali na Santa Ceia do Senhor, quando nós lemos em João 14, para todo aquele povo que Jesus estava falando, era um povo judeu. E quando Jesus estava falando, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar um lugar, eles estavam entendendo como que um casamento, porque para eles fazia um sentido, para eles era essa história que eu estava contando. Então eles estavam entendendo que era preciso compromisso. Para nós entendemos como as alianças, né? Hoje o papai, a mamãe, o professor, nós temos aí um compromisso simbólico que são as alianças, mas naquela época era dessa forma. E o Senhor está deixando para nós claros aqui que nós somos a sua noiva. E Ele também fez um contrato para nós, deixou aqui um novo testamento, para que você não turbasse o seu coração. Deixou as promessas que Ele tem para você, noiva de Cristo. E Ele está dizendo para você: eu voltarei. Da mesma forma que eu subi, eu estou voltando. E aí a noiva, que somos nós, precisamos estar como aquela noiva da história que nós estávamos aprendendo, preparando as nossas vestes em santidade, preparando o nosso banquete. Mas Ele não nos deixou só. Enquanto Ele foi preparar a casa para nós, Ele deixou o amigo dele aqui cuidando de nós. E quando o amigo vinha, sabe o que o amigo trazia? Presentes do noivo. E o amigo dele aqui na terra se chama o Senhor Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Né? Aquele que perscruta os pensamentos do Todo-Poderoso, aquele que conhece o sentimento, as emoções da noiva.
E então Ele presenteia você, sabe como? Com talentos. Ele presenteia você, sabe como? Noiva de Cristo. Com os seus atributos ali no fruto, trabalhando em nós a longanimidade, preparando em nós a lavagem pela palavra todos os dias, trazendo em nós a bondade, o amor, a paz, a alegria, a temperança. Ele está trabalhando o nosso caráter para que as nossas atitudes de justiça, para que a nossa vida esteja em santidade. E aí o Senhor, daqui a pouquinho, vai voltar nos buscar. E eu e você temos que estar com as nossas lamparinas acesas. Nós não podemos deixar apagar, porque todos os dias passa na nossa porta, sabe quem? As pessoas que estão nos olhando, que está vendo Cristo através de nós. Eles estão vendo, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um menino de Deus, ali tem uma menina de Deus, porque eles veem a luz de Cristo em nós. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que vai chegar um momento em que Cristo vai tocar a trombeta. Aí vem o noivo. E nós que estivermos preparados com a nossa vida em santidade, que não estivermos com as nossas vestes manchadas, que a nossa mente está cativa em Cristo, então nós ouviremos o chamado do noivo. Agora o noivo, que na primeira vez entrou na casa da noiva, simbolizando a sua vinda de Cristo como um bebezinho a primeira vez, agora ele não entra mais na casa da noiva. Agora é a noiva que precisa ir ao encontro do noivo. Que coisa mais linda! Agora o noivo, ele nos encontrará nos ares. Agora nós subiremos aos céus. E agora o nosso papel é, apagar essa lâmpada. Porque quando o Senhor tirar a noiva de Cristo aqui da terra, muitos vão lembrar, aqui tinha uma igreja, a noiva que adorava. Agora a luz que andava na terra já não terá mais. Por isso, eu e você fomos chamados para fazer a diferença. As pessoas precisam querer, desejar ser a noiva de Cristo. E eu quero fazer mais uma analogia com você. Isaac e Rebeca representa a noiva e o noivo. Deus Pai pediu para que o seu servo encontrasse uma noiva para o seu filho. O Espírito Santo veio e encontrou Rebeca. E ali ele fez todo um propósito para saber se era ela. E ela então ofereceu água. Você conhece a história. E então esse servo ofereceu-lhe presente e ela aceitou ir com ele. Mas eles não se encontraram na casa, porque um noivo veio, pelo caminho e encontrou ela no deserto. E ali ele se enamorou por Rebeca. Veio o noivo. Assim o Senhor, quando ver a sua noiva, a maior alegria dele vai ser apresentar a noiva no banquete celestial, chamada as bodas do Cordeiro. Vai apresentar a noiva para todos os corpos celestiais, anjos, querubins, serafins, Miguel e todos que já estão lá. E o Senhor vai apresentar e vai nos servir, porque nós fomos fiéis até o fim. E o dia e a hora ninguém sabe. Mas nós sabemos que esse compromisso ainda está de pé. E você, noiva, você tem feito o seu papel? Mesmo com falha, mesmo com tantas limitações, você tem pedido ao Espírito Santo para te ajudar, para lavar as suas vestes. Você tem dado ouvido à voz do amigo Espírito Santo. Você tem recebido os presentes que são chamados como os dons. O dom da palavra, o dom da profecia, o dom de línguas, aquilo que te faz então ficar com a sua lamparina acesa. Mas muitas vezes, muitas dessas noivas estão como ali na passagem, das virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Todas se vestiam iguais, todas tinham lamparina, todas dormiram. Mas o que fez a diferença foi quando o noivo chegou. Somente quem tinha azeite de reserva pôde entrar nas bodas do Cordeiro. E o que eu quero apresentar para você é esse convite especial. Você que está me ouvindo, esse convite é um convite para um casamento especial. É um casamento real,
Sim, é um casamento que você recebeu esse convite. Se você aceitou Jesus como Salvador de sua vida, então o convite chegou até você, até as suas mãos. Mas ainda há muitos que estão dando desculpa para esse convite. Estão dizendo que precisam trabalhar ainda, que precisam cuidar daqui ainda, e estão dando desculpas e mais desculpas. Porém, somente participarão dessa festa chamada as bodas do Cordeiro aqueles que tiverem o seu nome e que receberão Jesus como Senhor e Salvador. Vinde a mim, pois é chegada as bodas do Cordeiro. Eu estarei lá. E você, querido professor, você vai estar lá, a sua criança vai estar lá. Então é necessário anunciar esse convite, porque ainda está dando tempo de chamar aqueles que estão nos valados, aqueles que estão nas vilas, aqueles que estão despreparados, achando que não são amados. O convite foi estendido aos gentios, foi estendido a você, foi estendido a mim, foi estendido a todos aqueles quanto receberam, para dar-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E o papel está em você, querida noiva que está me ouvindo. Ainda dá tempo de anunciar este grande casamento que está prestes a acontecer. Então é mais ou menos isso que eu tenho para falar para você. Se eu ficar aqui, eu ficarei muito tempo falando da noiva e do noivo. Mas antes de nós adentrarmos ali nas bodas do Cordeiro, nós participaremos do tribunal de Cristo. E quando nós fomos chamados pela tia Cici, ela disse assim: fale um pouco sobre as 5 coroas. Então eu não vou mostrar nem recursos aqui, porque vocês vão trabalhar com um recurso lindo que eu já encomendei dela, né? Mas a noiva vai chegar diante do noivo num tribunal de Cristo. E esse tribunal não será para condenação, será para aqueles que foram fiéis até o fim. E ali, o que será julgado? As nossas obras, as nossas ações. E você, noiva, como vai se apresentar ao noivo? Será que você vai ter as suas mãos vazias? E então o noivo vai julgar ali as nossas obras. A Bíblia fala em 1 Coríntios, ali depois você lê, que acho que é 13, isso. Você vai ver que tem obras de palha, feno, madeira. Isso quer dizer o quê? São obras que talvez teve muito esforço seu, talvez você achou que você sempre tinha que fazer muito. Você trabalhou para o Deus da obra, mas não estava se relacionando com o Deus dessa obra. A motivação estava errada. A atitude sua virou um fardo e você deixou de se relacionar com o Deus da obra. E a Bíblia diz que essas obras vai se queimar e vai virar em nada. Porém, quando você faz com a motivação certa, para agradar ao Senhor, sem competir, né? Sem buscar os seus interesses, então vai ser como pedras preciosas, como ouro, como prata, provada no fogo. Quanto mais se prova o ouro, mais puro ele fica. E então você receberá galardões. E eu estou chamando aqui, né? Podemos fazer essa analogia como coroas, que a Bíblia nos fala. Nós temos aí várias coroas e nós vamos tratar dessa entrega desses galardões que está em Apocalipse no capítulo 22. A Bíblia fala que as nossas obras elas precisam ser praticadas, porque a fé sem obra é nada. né? Não ganhamos o céu pelas obras, nós só chegaremos ao céu, nós lemos, porque Cristo é o caminho, porque Ele é a verdade e Ele é a vida, e só se chega ao Pai através de Cristo. Porém, Ele nos chamou para uma comissão: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então você não foi chamada para ser uma crente de um banco, você foi chamada para fazer obras realizadas no nome do Senhor Jesus. E todos os santos comparecerão diante desse tribunal. Está escrito em Romanos, no capítulo 14, no versículo 10. Para que cada um receba, bem ou mal, o que tiver feito. 2 Coríntios 5, 10. Não será pela quantidade de obras, e sim pela qualidade que o Senhor as examinará. E são prometidas ao quem?
a quem? Aos fiéis. Apocalipse 2, 10. E então, a primeira que eu quero falar com vocês é a coroa da vida, que é dada a quem? Aqueles que suportam com perseverança a provação. Para receber a coroa da vida, você precisa suportar, né? Suportar com perseverança a provação. Há muitos que já desistiram pelo caminho, não suportaram as provações, né? São como aquela sementinha que ao receber o sol caustigante ali da perseguição que nós passaremos, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas sejam perseverantes, né? Sejam constantes. O Senhor não nos chamou para brilhar, o Senhor não nos chamou para se destacar, para ter milhões de seguidores. Que bom se você tem. O Senhor nos chamou para ser permanentes nele. Porque se eu não estiver nele, eu estou como um membro amputado. Eu vou morrer seca. Vai ser como bolha de sabão. O Senhor nos chamou para permanecer, perseverar. Então receberá a coroa da vida aqueles que perseverarem. A história conta que os povos do passado, eles perderam as suas vidas. E até hoje, homens, mulheres e crianças que não negam o nome do Senhor. E eu e você temos total liberdade. Estamos vivendo em um país livre. E por muito menos nós temos deixado, às vezes, né, essa perseverança. Então, para você receber essa coroa da vida, o Senhor chama você para permanecer, perseverar. Então, você receberá a coroa da vida. Se preciso for, até mesmo morrer, mas não negar o Senhor. Estão percebendo? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Graças a Deus que não é na minha força, mas com o Espírito Santo nós conseguiremos. Amém? E agora vamos para a nossa segunda coroa. Vamos falar sobre a coroa, né? Gente, tem muitos recursos visuais. Eu não vou mostrar os meus aqui, né? Vocês vão aprender aí. Mas a coroa incorruptível. Paulo estava olhando para um povo que corria atrás de uma coroa corruptível, né? Que eram chamadas ali as coroas de louro, que secavam, que se perdiam, que se quebravam, né? Aí Paulo começou a olhar e dizendo assim: olha, nós também estamos correndo uma corrida, mas nós não golpeamos aí o ar. Nós temos um foco, um propósito, que é Cristo Jesus. E nós corremos atrás de algo que é incorruptível, que a traça não vai corroer, que a ferrugem não vai acabar, que é chamada a coroa incorruptível. Então, esta coroa é dada para aqueles que correm para o alvo, que é o céu. Para aqueles que não estão focando outro tipo de alvo, né? A eloquência, né? O meu nome. Não, eu corro atrás de um alvo. E aqui eu quero chamar mais um recadinho para você. Nessa maratona, todos nós somos irmãos do mesmo time. Não há competidores. Nesse pódio haverá lugar para todos. E ainda assim, todos serão coroados. Então, quando você vê um irmão seu desistindo, caindo, por favor, estenda a sua mão. Não vamos abandonar soldados feridos. Vamos levar juntos para um alvo, para o céu. E assim nós receberemos a coroa incorruptível. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. A coroa da justiça. A todos quantos amam a sua vinda. Quem vai receber a coroa da justiça? Aqueles que amam e esperam a vinda de Cristo. Eu sempre digo assim, eu sempre ministro essa palavra e digo assim: talvez hoje você poderia receber um telefone de alguém muito famoso. Vamos usar aqui o exemplo do nosso presidente da República. E você atende o telefone: alô, eu sou o presidente Jair Messias Bolsonaro e vou visitar a sua casa hoje. O pânico seria muito grande. Primeira coisa, arrumar a sala para recebê-lo, preparar um café, alguma coisa, não é mesmo? Mas aquele que espera a coroa da justiça é aquele que está esperando não a presença de um presidente, mas a presença de um rei, que está visitando a sua casa hoje, que é chamada Casa Coração.
aonde há caminhos escuros, quartos fechados a 7 chaves, mas o Senhor está vindo. E você precisa preparar não só a sala, mas a casa toda para receber o Rei dos Reis, que é Jesus o Senhor. Então, aqueles que querem receber a coroa da justiça são aqueles que esperam a vinda de Cristo todos os dias, como se fosse agora. Então, é chamada da justiça por quê? Porque eu espero o justo juiz. A minha vida não está apegada às coisas da terra. Então eu espero hoje Ele. Eu posso dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu anuncio a vinda dEle. Então receberá a coroa da justiça aqueles que amam a segunda vinda de Cristo. Nós vamos agora para a nossa coroa da alegria, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Quem será que vai ganhar a coroa da alegria? Todos os ganhadores de alma. A Bíblia diz que é sábio aqueles que ganham almas. Vocês já prestaram atenção que há tantos cristãos em nosso meio, anos e anos de caminhada e não conseguiram frutificar uma só alma? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para frutificar. Ah, mas eu já tenho tantos anos de cristão, tudo bem? Então, a frutificação é 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Ela nunca para. Neste trabalho, nesta semeadura, neste propósito, não há aposentadoria. O Senhor nos chama, criança, jovem, adulto, idosos, a continuar frutificando, a continuar gerando vidas, a continuar ganhando almas. Não é só quando eu tenho oportunidade em um púlpito. Você pode ganhar alma limpando a sua casa, louvando a Deus com hino, como já aconteceu comigo, e pessoas ouvirem a sua voz. Você pode ganhar almas no seu trabalho, na sua faculdade. Você pode ganhar alma fazendo uma compra. Você pode ganhar almas a todo momento. Ganhará a coroa da alegria aqueles que ganham almas ao Senhor Jesus. Será que você pode dizer que você já gerou vidas para o Senhor? Será que você não se envergonha do Evangelho? Será que você tem coragem de fazer tantas coisas, mas visitar uma vizinha, pregar a palavra, sem ofender, mas trazer amor, que o Senhor é Deus de amor, Ele é o próprio amor? Nós estamos como a cerviz dura muitas vezes. Por isso que o Senhor nos chama para ser como crianças. Então, para ganhar a coroa da alegria, você precisa ter o entusiasmo e a coragem de uma criança que prega sem ter medo. E aí nós vamos para a nossa última coroa, que é a coroa de glória. E será dada a quem? A todos os pastores que pastoreiam seus rebanhos espontaneamente e por boa vontade. Não por ganância, não por autoritarismo, não. Essa coroa de glória será dada a todos aqueles que pastoreiam, que dão a vida por suas ovelhas. Evangelistas de crianças, que muitas vezes estão em sala de aula, que colocam dinheiro do seu bolso, que dão o seu melhor, que oferecem alimento genuíno para suas ovelhinhas, vocês ganharão a coroa de glória. Os seus pastores, que são os líderes chamados por Deus, que são os anjos da igreja, eles muitas vezes têm dado a vida por amor das suas ovelhas, então eles ganharão a coroa de glória. São essas coroas que nós estamos participando aqui no curso da TSC, 5 coroas. Receberá a coroa aqueles que forem fiéis até o fim. Agora a Bíblia diz, tenham cuidados, porque o inimigo está ao nosso derredor tentando roubar a nossa coroa. E essa coroa é chamada salvação. E nós precisamos ensinar tudo isso para as nossas crianças. Eu estou falando aqui com você, professor, líder de criança. Que tipo de alimento você tem oferecido à sua criança? Somente historinha da Bíblia? Qualquer um pode contar. O Senhor me chama para falar com vocês aqui, ao terminar a minha fala, que as suas crianças precisam conhecer não só o Deus da história de Jonas, não só o Deus deste livro aqui, mas o Deus que age na história deles ainda hoje. Passaram-se Jonas, Davi, Samuel e todas as histórias que já chegou no intelecto da sua criança.
Agora eles precisam conhecer o sobrenatural desse Deus que atua na história da vida deles e que atua na sua história, professor. Esse Deus continua com o controle da sua vida. E a nação santa, a geração eleita, é a hoje. Nós estamos caminhando para este lugar. E então, que tipo de alimento você tem servido às suas crianças? Então, para que você seja comparado à noiva de Cristo, receba do Senhor hoje a completa santidade, escolha, atitude de ser diferente. E para que você receba essas coroas, então tenha um propósito de glorificar o nome do Senhor diariamente, de entender que a sua casa não é aqui, que nós estamos de passagem, é que a nossa geração está apegada às coisas terrenas. Então o Senhor me chamou aqui para falar com você essa noite. Conte sobre o céu para sua criança. Isso não é um conto de fada, uma história da Disney. Isso é uma verdade que está revelada no livro do Apocalipse, que deve ser pregada à sua criança. E aqui eu termino a minha palavra esta noite, agradecida a Deus por essa oportunidade. Eu quero convidar vocês a conhecerem o meu trabalho. Tia Cici falou que eu poderia dizer aqui, nós temos aí 4 cursos disponíveis a você no nosso canal do YouTube, e também esses 4 cursos estão gravados no Facebook, onde nós temos aulas bônus com tias maravilhosas como a tia Cici, né? Você pode estar participando, as aulas são todas gratuitas. Se você desejar as apostilas, depois você pode me chamar. E eu venho chamar você para crescer nesse exército, porque todos nós somos soldados de Cristo e juntos nós somos mais fortes, sem competição, porque nós somos soldados de um general e é ele quem dá as ordens aqui. Amém? Então eu vou deixar depois na descrição desse vídeo, onde vocês podem me encontrar e que eu possa ter ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Um beijo grande no coração de vocês. Desenvolvam a arte, mas tenham um recurso para um propósito. Porque o maior recurso que Deus quer usar nessa terra é a sua vida. Deus abençoe. Um beijo grande da tia Bica. Beijo, tia Cici. Beijo a todos vocês. E fique com Jesus.